O nosso corpo, gente, é exatamente igual. Só que a diferença do carro, a gente não pode ficar trocando as peças quando elas estragam, né? Essa é a grande diferença do. Eu vou falar hoje, tá? Calma. Eu vou falar sobre alguns. Presta atenção em tudo que eu vou falar, que você vai saber como que você vai ajudar uma pessoa com refluxo, tá? Daqui a pouco você vai entender melhor. Eu não vou te responder agora, porque o que eu vou falar em toda a live vai te ajudar, certo? Então, gente, ficou claro que realmente é aquilo que o seu paciente ingere, aquilo que você ingere é realmente importante, não somente para a manutenção da saúde, como também para recuperar a saúde, porque muitas vezes aquilo que o seu paciente está comendo pode ainda agravar esse problema de saúde que ele está enfrentando. Então, vamos lá, ó. Vou começar pelo começo, tá? Na dietoterapia chinesa, ela se baseia basicamente em três princípios, tá? O princípio, um deles é o Yin e o Yang, né? O princípio dos cinco elementos, né? Do sangue, dos cinco elementos e do sangue Fu, que é dos órgãos e das vísceras. Então, toda a questão da dieta, dos alimentos da medicina chinesa se baseia nesses três princípios. No Yin, no Yang, no Sangue Fu, que são os órgãos e as vísceras, vou falar órgãos e vísceras melhor, e também nos cinco elementos, tá, gente? Então, os órgãos, na verdade, são os órgãos energéticos que a gente fala, tá? E a harmonia desses três princípios é que faz a gente se sentir bem, é que faz qualquer ser humano na face da Terra ter equilíbrio. Quando existe equilíbrio nesses três princípios, né? E a busca do bem-estar, né, ela está diretamente relacionada com esses três princípios também, porque, por exemplo, ó, vamos começar. O Yin e o Yang, nossa, hoje estou travada para falar, gente. Eu acho que eu devo estar com alguma coisa no coração, né? Lembram que a nossa fala ela tem relação com o coração? Eu vou fazer uma avaliação em mim depois da live. Então, vamos lá. O Yin e o Yang, que muitas vezes eu já falei nisso, para quem é novo aqui, vamos entender um pouquinho melhor. O Yin e o Yang, vocês precisam entender isso para que fique claro que eu vou explicar na live, gente, porque aí vocês vão entender que realmente tem uns alimentos que são mais Yin, outros mais Yang, e aí vocês vão saber quais são benéficos ou quais não, dependendo do desequilíbrio, tá? Então, o Yin e o Yang são duas forças que elas são antagônicas, elas são opostas. Vocês lembram que eu já falei sobre isso? O Yin, gente, é uma energia mais calma, mais parada, para dentro, que traz o movimento de recolhimento, certo? Já o Yang é totalmente oposto, como eu falei. O Yang é expansão, o Yang é movimento para fora, é para cima, prestem bem atenção. E essas duas energias, o Yin e o Yang, apesar de serem antagônicas e opostas, né, elas se complementam, gente. Uma não existiria sem a outra. Quando elas estão em equilíbrio, certo? Yin e Yang sem equilíbrio, a gente tem equilíbrio. Quando uma aumenta, a outra acaba sendo consumida. Prestem bem atenção. Quando elas estão em equilíbrio, tudo certo, a gente se sente bem. Mas quando uma aumenta, a outra acaba sendo consumida, assim. Então, é a partir daí desse desequilíbrio entre essas duas energias, o Yin e o Yang, que a gente começa a adoecer, a ter desequilíbrios no nosso corpo, você ou o seu paciente, certo? E se a gente aplicar isso aos alimentos, todos os alimentos que crescem, por exemplo, trazendo esse conceito do Yin e do Yang para os alimentos, todos os alimentos que crescem em direção ao céu, como, por exemplo, os cereais, né? Eles devem ser consumidos durante o dia. Por quê? Porque ele traz essa energia Yang, lembra? A energia Yang, a expansão é para cima. Então, todos os alimentos que crescem para cima em direção ao sol devem ser consumidos durante o dia. Então, nos guiando por esse mesmo princípio, todos os alimentos que crescem em direção da terra, né? Direção da terra, como as raízes, né? Que a gente tem a cenoura, a mandioca, o inhame, são alimentos que trazem mais a característica yin, né? Então, esses alimentos a gente deve ingerir mais à noite, porque eles vão nos ajudar a trazer mais esse movimento de recolhimento, né? Quando o sol se põe, a nossa energia ela começa
a diminuir, no caso, a gente traz esse movimento de recolhimento. Gente, vejam como os chineses, eles eram tão sábios que eles observavam isso na natureza. Ah, peraí, então quer dizer que esse alimento, ele cresce em direção ao sol, então quer dizer o quê? Que ele traz uma energia mais yang, então eu vou consumir ele durante o dia, ou até mesmo nas estações mais yang, né? Que nas estações a gente tem estações mais yangs, né? Verão e primavera, e estações mais yin, que é o outono e o inverno. Então, até nisso eles observaram. Então, quer dizer que os alimentos que trazem mais, que eles crescem mais para baixo, né, como as raízes, a cenoura, a inhame, a mandioquinha, então eu devo consumir mais quando o sol ele começa a se pôr, gente. Vejam como eles eram sábios e eles realmente percebiam isso apenas observando na natureza, né? E, e para que o dia, né, para que durante o dia a gente possa ter, isso também é muito importante, energia, né, para que durante o dia a gente possa ter toda a energia para a gente fazer todas essas atividades, né, para que a gente tenha clareza mental, para que a gente tenha equilíbrio emocional, a gente realmente precisa fazer esse movimento de recolhimento durante a noite, para que a gente acorde descansado, né? Então é importante, muito importante, uma boa noite de sono. Agora imagine como essas pessoas que trabalham de madrugada, gente, tem uma vida totalmente assim desregrada, que não respeitam esses princípios. Eu sei que tem casos que a pessoa tem que trabalhar e não adianta, né? Mas isso vai realmente acabando com muitas questões, né? Vai causando uma série de desequilíbrios no organismo, tá? Então vamos lá, falando dos 5 elementos, gente, cada elemento, que na verdade a gente chama de 5 movimentos, né? Cada elemento, madeira, fogo, terra, metal e água, que a forma mais correta é chamar isso de 5 movimentos. Por quê? Porque são energias que elas precisam estar realmente sempre se movimentando, e essas energias, elas se relacionam com o meio e com os nossos órgãos também, com o nosso corpo e com tudo na natureza, né? Então, cada órgão tem características de um elemento, né? E esse conjunto, tudo, né, se relaciona também com os alimentos.